Eu espero que esse vídeo alcance pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu vou iniciar tirando uma mensagem aqui desse livro, Abrindo Portas Interiores. E a mensagem de Deus para nós é a seguinte: por que ter medo? Ai, que interessante. Eu liguei meu notebook e apareceu aqui para mim, na tela do notebook, uma imagem de 3 macaquinhos. E eles estão abraçados, como se fossem filhotes, né? Filhotes de macaco. E eles estão abraçados. E aí eu fiquei olhando, né, a imagem. Eu olhei para essa imagem e me deu, eu parei assim, é como se eles estivessem olhando para algo e é como se eu tivesse alguma coisa aqui na minha boca incomodando. E eu fiquei olhando assim para a imagem e me deu a sensação que eles estavam com muito medo e se protegendo, né? É um abraço assim muito forte, os três assim, e aquele olhar assim para cima de muito medo. É a energia que eu senti ao olhar para essa imagem, né? Então, se eu vi essa imagem, ela tá me simbolizando o medo. Eu abro a mensagem aqui do livro, tá falando sobre medo. Então, vamos olhar para isso. Por que ter medo? Eu estou sempre com você. Ai, Jesus, obrigada por essa mensagem. Eu o precedo para preparar o caminho e ele se desdobrará à sua frente com perfeição no momento certo. Você deve ter fé. Eu sabia que ia ser essa palavra. E essa fé ela deve ser forte e inabalável para permitir que esta vida seja vivida. Sua fé crescerá à medida que for sendo posta em prática. A fé não é algo para se conversar a respeito, deve ser vivida para que todos possam ver que ela não é somente uma maneira de se viver nas nuvens, mas é algo real e aplicável ao nosso dia a dia. É inútil conversar ou ler sobre a fé se não se vive por ela. Isso significa ter a coragem de nadar nas águas profundas e não somente ficar andando pelo raso, sentindo a segurança de seus pés no chão, fingindo que sabem nadar. Por que não se pôr em ação e começar a viver esta maravilhosa vida agora? É uma pergunta aí, né? Então, se você sentir a vontade, volte o vídeo, leia a mensagem novamente ou ouça a mensagem novamente. Eu vou deixar ela aqui para que eu ouça também e leia depois, na verdade, para que eu coloque isso em ação. Espero que vocês também. Como veio essa questão do medo e ali são filhotes, eu vou associar aqui ao oráculo da criança interior. Eu espero que saia a carta mais sagrada para esse momento, mais necessária, para a gente curar aí, né? Eu acredito que muitos medos que nós temos vêm aí dessa infância, né? De situações nas quais a gente viveu e que seja a mensagem mais necessária nesse momento. Amém, Jesus. Que carta linda com a energia do amarelo. Reconhecimento. Reconhecimento. É como se fossem várias mulheres sentadas e uma está coroando a outra, né? Colocando uma coroa na cabeça aí da outra. Todas essas mulheres estão com coroas. Essa é a energia do reconhecimento, né? Nossa, você fez algo bacana aqui e você vai ser coroada, você vai receber aí essa coroa como uma forma de reconhecimento. Mas vamos entender o que é a mensagem
ela quer passar no nosso dia de hoje e que seja mais um momento de cura muito profunda. Chamo o arcanjo Rafael neste momento, que se derrame sobre nós uma luz verde de cura e todos os anjos voltados para esse aspecto. Quando reconhecemos que todos fizeram o seu melhor, reivindicamos nosso lugar como adultos. Concordamos com o presente, asseguramos nosso direito de existir e compreendemos nossa soberania. Reconhecemos que também merecemos amor, pertencimento e felicidade. Reconhecer essa soberania é fundamental para a plenitude e para a integridade. Todo mundo pertence a uma linhagem familiar. Não importa o que as pessoas fizeram ou não conseguiram fazer. Ninguém nem nada pode ser excluído. Cada um de nós pertence a essa terra, a nós mesmos e às nossas famílias. É essencial reconhecer seu lugar em sua linhagem familiar para se sentir pleno. Essa carta convida você a se coroar de pertencimento, de soberania e a reivindicar seu lugar na própria vida. E aí tem uma mensagem da criança interior, que fala assim: entre em contato com a sua criança interior. Ela tinha senso de pertencimento familiar e vivia uma experiência de aceitação plena por ser quem ela era, porque sim ou porque não. Aí você vai sentir, aí você pode fechar os seus olhos, voltar lá para a tua infância, né? Você se sentia realmente pertencente ou de alguma forma você sentia questões como abandono, rejeição, e aí? E aí dá uma dica bem assim, diga em voz alta: eu reconheço você. Diga à sua criança, né? Eu reconheço você. Porque se alguém não reconheceu, mas você está se reconhecendo agora. Você é a minha criança interior, você pertence. Você pode repetir isso 3 vezes, né? Convidamos você também a escrever 2 histórias curtas em seu diário. A primeira deve começar com: o bebê nasceu na casa errada. Deixe sua caneta escrever qualquer coisa que lhe venha à mente. Então, anote aí a frase: o bebê nasceu na casa errada. E aí você vai deixando, você vai escrever qualquer coisa que vier à sua mente. E a segunda frase é: o bebê nasceu na casa certa. Permita que as palavras fluam e não se censure. Observe as histórias que definem seu pertencimento à sua família. É difícil aceitar sua linhagem, sua infância? Será que essa foi a infância certa para você? Vá fazendo aí essas reflexões. Ele também, deixa eu ver aqui, tem uma frase de Bert Hellinger, né, que é a questão da constelação familiar, que fala assim, ó: reverenciamos a vida que veio até nós do modo como ela nos chegou, como tudo o que ela traz, e assim a aceitamos em nosso coração e em nossa alma. É isso que a gente precisa fazer, né? Aceitar a nossa história, aceitar a nossa linhagem, a nossa família, como ela simplesmente é. Interessante. Vamos se reconhecer, né? Faça aí essa dica dessa atividade. Deixe escrever aí com muita fluidez, sem se bloquear, enfim. Vou tirar uma mensagem do oráculo do Jardim dos Anjos. Posicionamento. E atrás, criança interior. Olha aí, você abraçando a sua própria criança, né? Qual é o nome do oráculo que eu tirei aqui? Oráculo da criança interior. Posicionamento e criança interior.
Se vocês puderem, voltem ao passado, em um momento no qual vocês tiveram muito medo mesmo. E tente conversar com a sua criança. Tente mostrar para ela uma proteção, uma segurança, um acolhimento. E que ela olhe para essa situação e ressignifique aquele momento. Eu lembro de uma situação que eu estava em um local onde tinha muitas pessoas desconhecidas para mim. Minha mãe me levou até lá, era um casamento. Eu tive que participar, entrar como, eu não sei como é que chama a criança que entra com as alianças. E aí, eu nunca tinha saído assim à noite, sozinha, né? Minha mãe me deixou lá, com a mãe do menino que estava comigo, mas ela não me avisou. Ela não disse assim, olha filha, eu vou sair e você vai ficar aqui com ela. Ela saiu e simplesmente não me disse nada. Então eu achei que ela estava ali. A minha mãe, naquele momento, ela representava segurança, proteção. E aí, quando terminou o casamento, com aquele monte de gente assim desconhecida, e eu perguntei, cadê minha mãe? Aí a minha falou, ela foi embora. Eu entrei em desespero e comecei a chorar. Eu fiquei muito nervosa. Por ela não ter me avisado, eu me vi como se eu estivesse numa situação de perigo. A minha criança interpretou dessa forma porque aquilo não era comum para mim. Nunca tinha acontecido aquilo. Minha mãe nunca tinha me deixado em um lugar sozinha, nunca tinha saído sem me avisar. E ela simplesmente saiu sem me avisar. Porque eu achei que ela estaria lá no casamento. Né? E aí ela saiu e eu comecei a chorar. Então, através desse exemplo, eu posso aqui fechar os meus olhos, conversar com a minha criança, mostrar para ela que ela não estava, de alguma forma, desprotegida e ressignificar essa história. Eu vou fazer isso depois que terminar o vídeo. E aí, só dei um exemplo, veja aí a situação de vocês. A carta da criança interior, ela fala o seguinte, que dentro de você vive uma criança, e aí ele fala assim, você consegue se lembrar dela? Dessa criança que tantas vezes se sentiu amedrontada? Por coisas que talvez hoje nem amedronte mais, que tinha sonhos que talvez já tenha esquecido. Enfim, ele fala que a gente precisa cuidar dessa criança, não é à toa que eu estou aqui falando sobre isso, e dar a ela todo o amor que fomos capazes e trazê-la de volta para a nossa vida, para que a gente seja mais leve, mais puro, que a gente tenha essa capacidade de acreditar, de brincar, de crescer, porque a vida sem essa criança, ela fica sem alegria, sem sonhos, sem amor, fica sem graça, vamos dizer assim. Eu tive um atendimento ontem, no qual me veio muito isso daqui, onde a pessoa, ele usou a palavra sisudo. Eu me tornei uma pessoa sisuda, como se fosse assim, fechado, sério, né? E muitas vezes pelas dores que a gente vai passando, pelos traumas, pelas coisas que a gente vai vivendo e que a gente também se sente desprotegido, a gente cria uma imagem de uma pessoa às vezes fechada, de uma pessoa forte, para se proteger, como se isso fosse uma proteção. Ah, eu vou me tornar assim para que essa pessoa não me machuque, para que ela não... E a gente vai se tornando assim. E isso não é a verdadeira proteção. Eu tenho aprendido muito que proteção vem através da oração, da gente pedir uma proteção a Deus, aos anjos, da gente mesmo, né, se sentir confiante e acreditar em nós mesmos, enfim, que a gente cure a nossa criança para a gente retornar essa doçura, essa leveza, de brincar com a vida, de parar de levar as coisas tão a sério,
né? Então é muito necessário a gente ouvir essa criança. Só que tem uma coisa o tempo inteiro aqui no meu pensamento, por causa dessa carta aqui do posicionamento. Tem algo dentro de mim aqui, eu tô sentindo algo que fala muito sobre ter coragem de falar, ter coragem de se posicionar diante da vida. Às vezes a tua criança ela foi muito reprimida nesse campo. Menina, né? Menina educada fica quietinha, não se conversa na frente de adultos, não se fala isso, não sei o que, e de alguma forma, só pelo fato de você não ser ouvida, ou seus pais não tiveram o hábito de conversar com você. Então, quantas mulheres, né, que eu atendo falam assim, poxa, minha mãe nunca falou sobre sexo, minha mãe nunca falou sobre namoro, minha mãe nunca chegou pra mim, pra me ouvir e me perguntar assim, como foi na escola hoje? O que você passou no seu dia? Nunca teve o hábito de conversar. E muitas vezes quando você falava, ela não te ouvia. Então, quando você não é ouvida, nem pelo seu pai, pela sua mãe, por figuras importantes, a sua criança interpreta que não é importante falar, que não é importante se posicionar. E ontem também, nos meus atendimentos, veio demais esse tema, sabe? A necessidade da gente dizer não, de colocar limites, porque isso é proteção de verdade, né? A gente se proteger, onde pessoas às vezes querem se aproveitar da nossa bondade, se aproveitar, e a gente dizendo não, a gente está falando um sim para nós mesmos, né? Isso aqui vai ser bom para mim? Vai, então eu tenho que dizer não a essa pessoa. E se libertar dessa necessidade de querer ser amado, ser querido, querer ser o salvador, né, ali do outro, e aprender a dar amor à nossa criança e a nós mesmos sem precisar tanto do outro. E viver nessa carência que muitas vezes nós vivemos, buscando no outro aquilo que somos nós que devemos fazer. Somos nós que devemos nos proteger a nossa criança, somos nós que devemos dar amor, e a gente fica é como se fosse uma dívida infinita, porque o meu pai não me deu, porque o meu pai me abandonou, porque minha mãe me rejeitou, porque minha mãe não me protegeu, meu pai que era para me proteger, infelizmente foi uma pessoa que agiu de forma contrária, né? Só que a gente não pode passar na nossa vida inteira nesse movimento. A gente tem que realmente dar a nós mesmos aquilo que a gente sempre buscou lá no outro. E aqui fala que essa mensagem do posicionamento, ela surgiu pra gente hoje, pra gente honrar o nosso próprio ser e se apropriar da nossa força e firmeza. Afaste-se um pouco de tudo, de todos. Lembre-se de quem você é. Ouça a sua própria voz. Olhe para dentro de você. Se fortaleça. Pare de desperdiçar sua energia pedindo a opinião dos outros, tentando agradar a todos ao seu redor. Sinta aí a força da sua própria verdade e lute por ela. Mesmo se as pessoas ao seu redor não concordarem, honre a você mesma, posicione. Então, tem muito essa energia, né? Chegou o momento de dizer não, de se posicionar, de honrar aquilo que você realmente sonha e deseja. E chegou o momento também de trazer um pouco mais de leveza para a tua vida, um pouco mais de doçura, de sim, ser bom, mas não ser bobo, nem besta, como é muitas vezes interpretado. E não ficar vulnerável a que outras pessoas façam mal a você. É necessário que você reconheça a sua própria força, né? Reconheça a sua própria força. Então, se a minha mãe, por exemplo, naquele momento, se ela conversasse comigo e ela dissesse assim, ó, você vai para um casamento, eu não vou poder ficar lá, mas fulana, ela vai cuidar de você. Você vai estar lá sobre o cuidado dela, né? E se acontecer alguma coisa que você você se perdeu, né? Então
nos ensinar, né? Fale, né? Peça ajuda, diga quem você é, de quem você é filha, procure por fulano, faça assim. Hoje em dia, naquela época não tinha telefone, né? Hoje em dia as crianças até já têm. Ligue, ensinar, porque assim, nem sempre as nossas mães vão estar do nosso lado, mas ensinar de como você se virar em situações desafiadoras. Então, muitas vezes faltou isso na nossa vida, né? Essas orientações, as coisas mais claras. Ah, eu já ouvi de pessoas assim, meu pai me esqueceu de me buscar na escola e eu senti uma coisa horrível, uma sensação de ver todo mundo indo embora e eu ficando lá e eu comecei a chorar. E dá aquela sensação, meu pai não liga pra mim, ele não se preocupa comigo, meu pai não me protege e pode ocasionar ali uma sensação muito ruim, né, para aquela criança. Então, quando uma criança ela é incentivada a saber falar, a saber se virar, ela vai ficar muito mais forte e mais segura. Então, não sei por que eu tô falando isso, mas converse com as suas crianças, com seus filhos, com seus sobrinhos, com as pessoas, né, que a gente não protege 100%, porque a nossa proteção é limitada. Às vezes você tá aqui, seu filho tá em outra cidade, você tem como protegê-lo? Não. Mas todos os ensinamentos que você transmitiu para o seu filho, pode ter certeza que vai ser proteção, né? Olhe, se você vê alguém assim, reaja dessa forma. Se você se perder, faça tal movimento. Pode ser por esse caminho, pode ser assim. E ali, aquele ensinamento que você transmite pode ser sim uma grande proteção. Ensinar valores, né? Quando algo vem como perigo, você diz, não, minha mãe me ensinou que isso aqui não é correto, isso aqui não é certo, então eu não vou fazer, isso aqui não é o caminho. Então, ensine aos seus filhos, as crianças que passarem pela tua vida, a se proteger, né? Mas nunca esqueça, a única proteção 100% que nós temos é a de Deus, é a dos anjos. Então, desenvolva o hábito de orar. Orar pelos seus filhos, orar por você mesmo, para se proteger também, né? E busque dar à sua criança a proteção e a você mesma. Converse com ela. Aquilo que você não teve lá na infância, não culpe mais os seus pais. Entre num processo de você fazer por você aquilo que eles não fizeram. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Espero que a gente consiga, juntamente com Deus, com os anjos, a libertar dos nossos medos e se tornar pessoas mais seguras e autoconfiantes. Então, curta, compartilhe, comente e transmita aí esse vídeo de alguma forma para outras pessoas. Gratidão.